Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar a aula 16 do curso de Matemática. Iremos falar da função polinomial do primeiro grau, determinação da função a partir de 2 pontos, coeficiente angular e problema de aplicação que os vestibulares mais perguntam. Bom, a função polinomial do primeiro grau é denominada como f de x, portanto, a imagem em função do domínio é igual a vezes x mais b. Esse a tem que ser diferente de zero, porque se esse a for zero, vai ser f de x igual a b, não é uma função. Então, o a é o coeficiente angular, é quanto que varia essa função a partir do domínio, e o b é o coeficiente linear, é onde toca o eixo y. Bom, vamos falar dessa função aqui, ó. É função f de x é igual a 2x mais 3. O a é 2 e o b é 3. Dessa aqui, o a g de x é igual a menos 4x mais 2. Então, o a é menos 4 e o b é 2. E essa daqui, ó, y de x é igual a menos x mais 7. Então, o a é menos 1 e o b é 7. Bom, olha essa função polinomial do primeiro grau. Perceba que o b, então, está ali escrito assim, ó. 2x menos 1. Então, você vê que o b é menos 1. Portanto, a função vai começar aqui, ó, no menos 1. Então, aqui, ó, menos 1 vai começar aí. Porque quando o x é 0, y é igual a x vezes 0 menos 1. Y vai ser igual a menos 1. Então, quando o x for 0, a função x igual a 0, a função vai ter imagem igual a 1. Agora, quando o x for 1, corta isso aqui. Bom, o x for 1, y é igual a 2x menos 1. Quando o x for 1, 2 vezes 1 menos 1. Y vai ser igual a 1. Então, quando o x for 2, quando o x for 1, a imagem vai ser 1. Vai ser aqui, ó. 1, 1. O y é 1, o x é 1. E quando o x for 2, quanto que vai ser o y? Y é igual a 2x menos 1. Então, y, a imagem, é igual a 2 vezes 2 menos 1. Y é igual a 3. Então, quando o x for 2, y é igual a 3. Aqui. Então, a gente tem que o coeficiente angular dessa reta é 2. Então, a cada 1x ocorre a variação de duas unidades da imagem. Por quê? Porque quando o coeficiente angular é 2. Então, aqui qual vai ser o próximo? Se aqui é 3, aqui vai duplicar. Vai vir para vai ficar y é igual a 3 vezes 2 menos 1. Y é igual a 6 menos 1, que dá 5. Aumentou em 2 unidades. Se lembra que aqui era 1, aqui, ó, 1, 3, agora 5, 4, 5 e o 3. Aumentou em 2 unidades. Qual será 3? Agora foi por 5. Então, o 4, o x, y, igual a 2 vezes 4 menos 1. E y vai ser 8 menos 1. E y igual a 7. Aumenta em 2 unidades também. Então, o coeficiente angular vai ser uma reta, porque é uma função do primeiro grau, sempre é uma reta. Então, uma reta ligando todos esses pontos. Isso é uma função do primeiro grau, em que tem um coeficiente angular constante, e que a cada elemento do domínio gera uma imagem com o dobro, porque o coeficiente angular é igual a 2. Então, a variação de cada elemento do domínio vai ser igual a 2 na variação da imagem, porque a imagem é o y e y, eixo das ordenadas, e o domínio é o x, eixo das abscissas, ok? Bom, vamos determinar uma função a partir de 2 pontos. Ele fala que determine a função no primeiro grau que passa pelos 2 pontos, a, menos 3 e menos 7, você sabe que aqui é x e aqui é y, e b, 1 e 5, x e y. Isso são eixos do plano cartesiano. Então, você sabe que é uma função do primeiro grau. Uma função do primeiro grau é y igual a x mais b. Você vai botar aqui, quando for menos 7y, o x vai ser menos 3. Então, menos 7 é igual a vezes
menos 3 mais b. E na segunda também, no plano cartesiano B também. 5, que é o y, a imagem, é igual a A vezes B vezes 1, que é o x mais b. Você tem, portanto, que b é igual a 5 dividido por a, porque a está aqui. Aí você pega isso aqui, ó, e coloca dentro desse, você substitui. Então, menos 7 igual a menos 3a mais 5a. Você vai ter que menos 7 vai ser menos 3a ao quadrado mais 5 dividido por a, certo? Então você vai ter que menos 7a é igual a menos 3a ao quadrado mais 5. Não, você tem que, desculpe, calma aí, está na função de segundo grau, pera aí. B vai ser 5 menos a, porque não é multiplicação, é menos a. Então, foi mal, menos a. Então, menos 7 igual a menos, multiplicado por menos 3, mais 5 menos a. Agora sim, menos 7 menos 3a mais 5 menos a. Menos com menos dá 4a. Então, menos 7 igual a menos 4a mais 5. Você tem passo a para lá e você passa para cá somando e passa para cá. Esse somando vai ficar 4a é igual a 5 mais 7. Então você tem que a é 12 dividido por 4, a é exatamente igual a 3, certo? A é 3. Então, se você tem o valor de a, você consegue achar os outros valores. Por quê? Porque y vai ser a mais vezes x vezes mais b. Então você sabe que y é igual a 3x mais b. O que está faltando encontrar? O b. Mas o b você sabe a já. Então o b vai ser 5 menos 3. Então o b é 2. Então você sabe que a função do primeiro grau que ele está pedindo é y igual a 3x mais 2. Essa é a função. Vamos ver se está certo? A gente pode justamente colocar os pontos cartesianos e ver se isso dá a mesma resposta. Então eu vou apagar, espero que vocês tenham copiado, e a gente vai pegar essa função e botar nesses, a imagem e o domínio, para ver se vai dar corretamente. Vou apagar aqui, ficou y é igual a 3x mais 2, né? 3x mais 2, isso. Então, quando for a imagem for menos 7, vamos ver quanto que vai ser o domínio. Menos 7 é igual a 3 vezes x mais 2. Então, x vai ser menos 7 menos 2 dividido por 3. X vai ser igual a menos 9 dividido por 3. X é igual a menos 3. Então, bateu. Quando o y é menos 7, o x é menos 3. Então, se você tem a imagem, você também tem o domínio a partir da função que você encontra a partir de 2 pontos. Sempre tem que ser 2 pontos para a função do primeiro grau, porque tem duas incógnitas. Tem o x, tem o a, o coeficiente linear, o coeficiente angular, e tem o coeficiente linear, que é o b. Então, você tem que saber... você tem que ter 2 pontos para definir qual é a função. Vamos ver se está certo para os 2 pontos. A gente descobriu que y é igual a 3x mais 2. Então, quando o domínio for 1, vamos ver se a imagem é 5. Então, quando o domínio x for 1, 3 vezes 1 mais 2, a imagem é exatamente igual a 5, ok? Então, a gente achou essa função. Agora eu vou ensinar de outro modo como a gente iria achar essa função. Perceba, vou apagar isso aqui também, tá? Vou apagar isso aqui. Ó, a gente bota o plano cartesiano. E a gente tem 2 pontos.
a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Vamos botar todos os pontos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Isso. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Então, o ponto menos 3 é 1, 2, 3. Menos 3 é aqui. E o menos 7. O menos 7 seria aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, seria aqui, ó. Esse ponto tá aqui, ó. Beleza? Então, menos 3 e menos 7. E o B, então, aqui é o ponto A. Esse é o ponto A. E o B é justamente o 1, ele tá aqui, e 5. 1, 2, 3, 4. 4, 5. Então, ele tá aqui. Se você quer saber o coeficiente angular, né? Primeiro, então, você sabe que é uma reta. E vai passar pelo ponto 2, como a gente viu, né? Vai ser uma reta assim, ó. Não ficou exatamente uma reta, mas você sabe que é uma reta. Agora, para saber o coeficiente angular, você bota assim, ó. É a variação de y dividido pela variação de x. O que é a variação de y? É quanto que variou o y. Se lembra que aqui é 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 aqui. Sobre aqui é 1. Sobre a variação de x. Então, a variação de y é o número final, y final, menos o y inicial, dividido pelo x final, menos o x inicial. Então, você tem que A é igual ao y final. Quem é o y final? O y final é justamente o 5, ok? O y final é o 5 menos o y inicial, que é o 7. Isso dividido pelo o x final, que é 1, menos o x inicial, que é menos 3. Então, você tem que o A é justamente 5 mais 7, dividido por 4. Então, A é 12 dividido por 4, que dá 3. Então, você acha o coeficiente angular pela taxa de variação de x e de y. Então, você tem que A é igual a 3, ok? Então, você sabe que é uma função do primeiro grau. Então, y é igual a 3 x mais b. Falta quem agora? B. Mas, para você encontrar b, você bota um ponto. Esse ponto aqui, por exemplo, que está todos os números positivos. Então, quando a imagem for 5, o domínio vai ser 1 mais b. Você tem que b é igual a 2, ó, 3 menos 5, 2. Então, você acha a função do primeiro grau sendo exatamente igual. Portanto, você tem que a função do primeiro grau é 3x mais 2. Essa é a função. De outra forma, tem aquela forma substituição e tem essa achando o coeficiente pela variação de y, o coeficiente angular pela variação de y sobre a variação de x, sempre, ok? E tem outra forma. Qual seria a outra forma? Deixa eu só apagar aqui para ficar melhor. Espero que você tenha copiado. Tem outra fórmula de achar o coeficiente angular A. Como? Eu vou te dar uma função, por exemplo, essa função aqui, ó, 2x mais 3. Então, esse aqui, f de x, é 2x mais 3. Então, você pode botar no plano cartesiano que quando o domínio for 0, a imagem é 3. Então, ele começa com 3, certo? Ele começa aqui. E ele tem uma função de A, então quando for o x for 1, o y será quanto? 2, 5. Então, quando for 1, lembra que aqui é 0. 1, o x vai ser 5, certo? Deixa eu botar mais para baixo aqui. Então, aqui é 3, 5, 1. Então, ele está aqui, ele começa aqui. Quando for 2, ele é quanto? 2,
Aqui vai ser 2 vezes 4, 7. Vai ser 7. Então, 2 é aqui. Então, tem uma reta aqui, ó. Tá vendo essa reta? Você concorda que essa reta tem um tamanho aqui e um tamanho aqui? E aqui tem um ângulo θ. O que esse ângulo é? Se você tem esse ângulo, se ele te dá esse ângulo, você sabe que esse ângulo tem o cateto oposto, o cateto adjacente e a hipotenusa. Então, esse ângulo vai ser, se você quer achar o coeficiente de angular, o coeficiente angular é igual à tangente desse ângulo. Por quê? Porque a tangente de θ vai ser exatamente igual a A, que é exatamente igual à variação de y, dividido pela variação de x, ó, de 0 até 2. Então, a tangente de θ vai ser exatamente igual a 3, 4, dividido por 2. Então, a tangente de θ é igual a A, que é igual a 2. E você acha exatamente o coeficiente angular, que é 2. Então, a partir de 2 pontos, você também pode colocar que tangente de θ é igual ao coeficiente angular, que é igual à variação de y, portanto, a distância de y, dividido pela distância de x, porque é θ. Ok? Bom, eu te dei 3 fórmulas de achar o coeficiente. Você vai usar alguma dessas 3 na prova do Enem. Ou por ponto, ou por função, ou pela tangente de θ. O coeficiente angular pode ser positivo, portanto é crescente, e pode ser negativo, se for decrescente. Olha essa função. Y é igual a x mais 1. Aqui tem 1, então você pode saber, o y, quando for 0, é 1. E você tem que, ela começa em menos 1, porque B, quem é B? 1 dividido por A, que é 1, dá 1. Então, é menos B, menos 1, menos B sobre A, vai ser menos 1 sobre 1. Então, você tem que, ela tangia no 1, no menos 1, o ponto de x. O y vai ser 0. Quando é que o y é 0? Ó, y é igual a x mais 1. Quando é que o y é 0? Quando x mais 1. Então, x é menos 1 quando o y é 0. Aí você tem os 2 pontos. E você tem os 2 pontos, você se liga fazendo uma reta que tem como coeficiente angular A igual a 1. Ok? Agora, quando o coeficiente angular é menor que 0, como vocês sabem? Você iguala o y igual a 0. Ó, y igual a 0 é igual a menos 2x menos 1. Você tem que x vai ser igual a mais 1 dividido por 2. Então, isso aqui menos 2. Então, x vai ser exatamente igual a 1 meio. Esse seria o coeficiente. 1 meio seria o local, ele estava trocando com o y igual a 0. Então, ele uma função com coeficiente negativo. Ok? Vamos para um problema de aplicação que os vestibulares gostam de aplicar. Eu vou te dar 2 exemplos. Por exemplo, eu vou apagar isso aqui para ficar com mais espaço e fazer a função para você. Uma companhia de telefone cobra a preço fixo R$30 e o minuto falado é 20 centavos por minuto. Então você tem que o preço, que é a imagem de x, que é minuto, então preço e x é minuto, x minutos. Presta atenção. É igual a 0,20, porque é o que varia, vezes o minutos. Cada minuto tem um preço diferente, portanto, o domínio tem um preço diferente, mais aquele valor fixo, que é 30. Então, se ela quer saber quando que você gasta R$160, quantos minutos você gastou? Então, você bota aqui, R$160 é igual a 0,20, 0,2x, mais 30. Quanto tempo você gasta? X é igual a 130 dividido por 0,2, que dá aqui 1.300 dividido por 2, que dá 650 minutos. Então, para você gastar
R$160, você precisa de 650 minutos para gastar R$160. Mas a pergunta pode dizer, quanto que você vai gastar falando por mês 100 minutos, por exemplo. Aqui, ó. Quanto que você vai gastar, qual vai ser sua imagem, o preço em X, quando você gastar 100 minutos. Você multiplica por 100, o X que é minutos, mais 30. Você tem que o preço em X vai ser 2 vezes 10 mais 30. Você tem que o preço em X vai ser 20 mais 30, que é igual a R$50. Ok? Então, essa é a situação, um problema de aplicação. Pode ser companhia, pode ser táxi tem uma função. Olha o táxi. Ele fala que por quilômetro quadrado, por quilômetro percorrido, quilômetro sendo X, ele cobra, digamos, R$1, e ele tem o preço inicial que está no relógio, é de geralmente R$7, R$4, então ele tem um preço fixo. O fixo é R$4. Então você já tem a função, por quê? Porque o preço da corrida em função do KM vai ser R$1, que é a taxa de variação, vezes a quantidade de KM, mais 4, que é o preço fixo. Então, se você teve um KM de 20 km na corrida, então o preço vai ser 1 vezes 20 mais 4. O preço da corrida, portanto, vai ser igual a R$24. Pode ser de vários fatores. Você olha nas questões do Enem, você consegue fazer a função do primeiro grau exatamente fazendo esses artifícios que eu te ensinei. Ok? Deixa o like, compartilha. Até a próxima aula, aula 17, que iremos tratar sobre definição de porcentagem, aumentos e desconto e aumentos e descontos sucessivos. Ok? Deixa o like, compartilha e até a próxima aula. Tchau!